Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem, que tenham passado uma boa semana até agora, né? Quinta-feira. Nosso segundo encontro foi no sábado, né? Onde a gente iniciou o conteúdo, não é isso? E vamos dar continuidade hoje. No sábado, a gente teve menos pessoas. Estou dando uma olhada aqui se tem mais alguém com o microfone ligado. No sábado, a gente teve menos pessoas. Hoje, a gente está num número bom, né? 60 telas aí. Tomara que entre mais pessoas, né? E a aula de sábado, gente, para quem não assistiu, a aula de sábado está disponível. E quem ainda não conseguiu dar a sua frequência de sábado, poderá dar até amanhã. Professora, a aula vai ser tirada amanhã? Não, a aula não será tirada. A aula ficará lá até o final do curso. Mas a frequência, sim. A frequência ficará amanhã durante todo o dia. No sábado, eu retiro, tá? Então, no sábado, logo de manhã, eu já vou retirar a frequência. Então, quem não deu a sua frequência, quem não assistiu a aula, ou quem não deu a sua frequência referente à aula de sábado, tem até amanhã para fazer isso. Caso contrário, poderá sim assistir a aula de sábado, mas não poderá dar mais a sua frequência. E é muito importante que vocês participem, tanto aqui presencialmente, de forma virtual. É até melhor, porque vocês podem interagir, fazer perguntas, mas se não é possível, porque muitos ainda estão chegando em casa, muitos estão no caminho do trabalho, outros estão trabalhando, vocês têm o prazo para estar assistindo, né? E dando a frequência de vocês, tá certo? Uma pessoa que o Raul está me perguntando que acha que o link não está mais disponível. Está disponível sim, acabei de olhar, certo? Você tentou agora, Raul, dar a presença? Eu criei o outro formulário, mas eu não excluí o anterior, certo? Eu criei um novo formulário, mas eu não excluí o anterior, ele ainda está lá, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mandar o link aqui. Só um momentinho, tá? Cristiane, Oi. deixa eu te perguntar, só teve até agora um formulário para dar presença, não é isso? Isso. O nosso primeiro encontro, que foi numa segunda-feira, acho que quem estava presente lembra. Você levou em consideração esse primeiro encontro também ou foi só a partir do segundo a presença? Não, o primeiro encontro eu coloquei presença para todo mundo, tá? Certo, Tá certo? perfeito. Não coloquei falta para ninguém. O primeiro encontro, como eu não gerei formulário, e foi um encontro mais assim para a gente se conhecer, falar um pouco de como que ia ser o curso, eu coloquei frequência para todo mundo no primeiro encontro. Mas já o conteúdo, já o segundo encontro, como já realmente iniciou o conteúdo, aí eu não vou dar frequência para quem não preencheu o formulário, certo? Só vai ficar com frequência quem assistir a aula e preencher o formulário, tá bom? A partir de agora, será assim. Esse link que eu coloquei aí, ó, no chat, é o link do primeiro encontro. Do primeiro não, do segundo, que foi de sábado. No caso, o primeiro dia de conteúdo. Segue o link do segundo encontro, que foi, no caso, sábado. Sábado, 22/7, tá bom? E lá mais para o final da aula, eu irei colocar o de hoje para não ficar confuso, tá certo? Antes da gente iniciar o conteúdo de hoje, eu gostaria de estar mostrando para vocês aonde que eu coloco as informações, porque eu percebi que muitos alunos estão confusos, tá certo? Tem alguns alunos que já conhecem um pouco a plataforma e já estão acostumados, mas tem alunos que estão fazendo um curso pelo Senai pela primeira vez. Então, eu vou estar mostrando para vocês. Só um momentinho, eu vou compartilhar aqui a tela para estar mostrando para vocês. Tá aparecendo aí? Sim. Tá aparecendo, tá aparecendo. Show. Pronto. Aqui
Eu tenho 5 turmas, tá bom? Tenho 5 turmas. Então, vocês vão ver aí que vai ter 5 turmas cadastradas para mim. Todas de contabilidade. Então, onde que eu lanço as coisas? Eu vou aqui em meus cursos. Aí eu escolho uma turma, vou escolher essa primeira aqui, que é a final 0020. Aí eu vou aqui em hierarquia, ó. Vocês estão vendo aqui do lado direito da tela? Tipo, uma parte, tipo a engrenagem, é do lado da engrenagem, do lado de configurações. Por hierarquia. Eu clico nela e clico na outra numeração da turma que tem lá embaixo. Aí aqui, ó, nessa abas, esse aqui, módulos, o que é isso? Módulos é onde você vai ver a ambientação, que tem pessoas que a gente já está na terceira semana, né, de que esse curso foi aberto, mas tem pessoas que ainda não fizeram ambientação. O que é essa ambientação? É você conhecer a plataforma. É importante que vocês façam. Só 28 de 59 alunos dessa turma fez. Então, é preciso que faça, está quase na metade. Aqui é o material de estudo. O que é esse material de estudo? É aquele PDF, certo? Que está lá. Aqui é os questionários que vocês precisam responder. Esses questionários valem nota, tá? É um questionário que é gerado pelo próprio Senai. Então, vocês precisam responder o questionário 1 e o questionário 2. Priorizem o 1. Vamos por ordem. Primeiro o 1, depois o 2. E tem aqui a aba Web Conferência. É nessa aba aqui, gente, que eu coloco todo o material das aulas. Ó. Baixar aqui um pouquinho. Só um momento. Ó, tá aqui embaixo, ó. Vocês estão vendo, ó? Tô descendo aqui, ó. Tá vendo aqui meu mouse, ó? Aqui embaixo. Tô descendo aqui um pouquinho, ó. Tem o nome web conferência, aí tem uma descriçãozinha. Olá, aluno, neste espaço você encontra as aulas gravadas e prontas para que você possa assisti-las, etc, etc. Então, aqui nós temos o link do primeiro encontro, que foi o que esse primeiro encontro, professora? Relembra aí para mim. Foi naquela aula, que foi uma segunda-feira, que, na verdade, foi só um bate-papo. Nós não demos conteúdo. Foi para apresentar o curso para vocês me conhecerem e conhecer um pouco de cada um. Não teve conteúdo em si, foi só um bate-papo. E temos aqui o segundo encontro, que foi quando? Que foi no sábado passado, dia 22. Abaixo esse segundo encontro aí é o link para você assistir a aula que está gravada. Basta você clicar nele, ele já te direciona para a aula gravada. Aqui nós temos a frequência. Então, tá aí a frequência. Você pode clicar aí, se você ainda não preencheu sua frequência, e vai clicar e preencher. E temos aqui os slides que eu apresentei na aula de sábado. Basta você clicar aí também e você terá acesso aos slides. Então, a mesma coisa eu farei hoje, certo? Quando terminar a nossa aula de hoje, aí leva um tempinho para o Zoom formatar todo o vídeo, quando ele disponibilizar, dizer para mim que já está pronto para compartilhar, isso leva alguns minutos, eu estarei compartilhando aqui com vocês já a aula gravada de hoje e a frequência, e tentarei também colocar os slides ainda hoje, tá bom? Esse é um dos locais onde eu coloco o material. Qual é o outro local, professora? Olhem aqui para o meu mouse, para o lado esquerdo da tela. Vocês vão ver aqui mensagens, estão vendo? Lá no final. Mensagens. Aqui é onde eu mando mensagem para todas as turmas, certo? Todas as turmas. Então, vocês também têm essa opção aí. Aqui vocês estão vendo a minha caixa de entrada, que é quando vocês me respondem. Mas eu vou mostrar aqui para vocês a minha caixa de saída, tá? Então,
Aqui é onde eu mando para vocês as informações do encontro. Aqui eu mandei primeiro no sábado mesmo eu mandei o material do segundo encontro, mas como estava tendo alguns erros nos links, o que é que eu fiz no domingo? Eu fiz uma atualização. Então, aqui tá aí a minha mensagem, informando que foi preciso fazer uma atualização dos links, e tá aí também, link do segundo encontro, link dos slides, link da frequência, e alguns de vocês me pediu para eu colocar o link daqueles vídeos que eu apresentei. Então, tá aí também os links dos vídeos, tá? Esse é um segundo local onde vocês podem estar acessando ao material. E qual é o terceiro e último local, professora? Aqui, ó, na aba social. Você vem aqui em meus cursos. Eu clico aqui numa turma. Estou sempre escolhendo essa primeira, que é mais fácil. Aí vou aqui por hierarquia, ele me dá um segundo número dessa turma, mas representa a mesma turma. E tem essa aba aqui, ó, social. Social. Nessa aba social, gente, eu faço a mesma coisa que eu fiz lá nas mensagens. Eu mando aqui, ó. Aqui é onde tanto eu como o novo analista, o novo consultor, né, que está dando suporte para a gente, ele se apresentou aqui para a gente. Ó. Essa apresentação aqui é justamente... Ah, não, aqui é a que eu lancei, né? A gente tem a apresentação do novo tutor, do novo analista, quer dizer. Aí aqui tem, ó, atualização dos links. Isso aqui eu mandei para vocês no domingo. No sábado eu mandei material do segundo encontro. Aí, como eu fiz uma atualização dos links no domingo, eu mandei a atualização dos links. Aí é só clicar e você vai ver tudo também. Link do segundo encontro, link dos slides, link da frequência, link dos vídeos, certo? Tá tudo aí. Aqui também é um dos locais onde eu mando o link para vocês entrarem na sala e assistir, ó. Boa noite, isso aqui eu já mandei hoje, ó. Segue o link do terceiro encontro. Então, eu mando só no WhatsApp, não. Eu mando aqui na aba social e mando também por mensagem. Se vocês entrarem na plataforma de vocês, vocês também verão isso. Não só pelo WhatsApp, mas verão aqui na aba social e na aba de mensagens. Ó. Aqui em mensagem eu também mandei para vocês. Ó. Vou mostrar aqui minha caixa de saída. Caixa de saída, link do terceiro encontro. Já mandei hoje isso aqui. Quando eu gerei o link, já mandei para vocês, tá certo? E acho que só que eu esteja lembrando, acho que só. Era o que eu queria mostrar para vocês sobre essa questão, porque muitas pessoas ficaram, onde está o material? Não estou conseguindo ver. Então, eu achei importante já mostrar. E aqui tem o cronograma de reuniões, só um momentinho. Esse cronograma de reuniões é onde vocês vão ver todos os nossos encontros. Aqui eu já botei até o quarto, vou terminar de preencher. Ó. Nós tivemos o primeiro, tivemos o segundo, então, estamos no terceiro, o próximo será o quarto no dia 3/8. Então, já para vocês irem se planejando, se organizando. Uhum. Depois eu vou colocar todos os outros, tá bom? Deixa eu ver aqui, algumas pessoas estão me fazendo perguntas. Deixa eu ver se há alguma coisa relacionada com isso aqui, para me preencher logo. Professora, essa aba webconferência não está disponível no portal para acesso do segundo encontro. Me parece que só aparece no primeiro encontro. Eu estava tentando acessar e só consegui através do sininho no topo da página. Estranho. O meu está tudo em inglês, aí você tem que mudar a configuração para o português. Só colocar a tradução da página. Eu estou a primeira vez no curso online. Qual o número? Sobre o número da turma. Meu Senai, eu não recebo nada por lá. Não vou utilizar esse e-mail, não, tá? Não vou estar mandando nada por e-mail para vocês. Vai ser ou pelo WhatsApp ou na plataforma. No computador fica bem mais fácil, já no celular é um pouco mais complicado. Professora, pronto, aí, boa noite, professor. Chega e fala, não, tudo bem. Certo, gente, eu não vou estar mandando nada por e-mail, certo? Sempre vou estar mandando ou pelo WhatsApp ou pela plataforma,
Nunca vou mandando nada por e-mail, tá certo? O que é que eu ia mostrar para vocês? Relacionado à frequência. Vocês vão ver que lá na frequência, eu peço para você me mandar o número da sua turma. Por quê? Porque eu tenho 5 turmas de assistente de contabilidade. Então, preciso saber, vai que eu tenho 2, Francisco Antônio de Souza e mais algum sobrenome. Aí eu preciso saber de qual turma ele é, tá bom? Aí deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí algumas pessoas estavam me perguntando, como é o número da turma? O número da turma, gente, é esse aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Assistente de contabilidade, aí tem 00557 2023 024. O grupo que vocês estão no WhatsApp corresponde ao número da turma. Então, vai ter o final 020, 021, 022, 023, 024. Certo? Esse aqui é só um exemplo, para ficar mais fácil para vocês. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta relacionada a isso para eu responder. As atividades serão corrigidas hoje, não lembro o número da minha. É o mesmo do grupo do WhatsApp. Pronto. Sim, vou responder hoje, tá? Aquelas atividades lá. Vou começar aqui, compartilhando a tela dos slides. Só um momentinho, tá? Deixa eu só interromper aqui e mostrar aqui para vocês. Só um momento. Eu acho que agora deu para ficar um pouco mais claro, mas se alguém ficou com alguma dúvida, depois me pergunta que aí eu vou tentando responder. Mas eu acho que deu para esclarecer mais relacionado aonde está o material, né? Porque eu acho que muita gente não sabia onde estava, ficou meio perdida. E aí vocês podem ir também ajudando os colegas. Vamos lá, vamos iniciar. Iniciar com o nosso conteúdo. Quem participou da aula de sábado sabe que a gente começou vendo um pouco sobre definições de contabilidade, né? Eu até pedi, né, sugeri que vocês lessem as primeiras páginas, que as primeiras páginas daquele material que tem lá, material de estudo, que até muitos queriam baixar para poder imprimir, mas infelizmente o Senai não disponibiliza para a gente baixar, para a gente imprimir. Então, que vocês dessem uma lida, porque fala muito da história da contabilidade. E aí, não vou explicar nada, mas só para que quem não assistiu a aula de sábado possa ter curiosidade de assistir. A gente trouxe uma definição do que é contabilidade, a gente trouxe os princípios da contabilidade, que são 6, né? E é interessante que quem não assistiu a aula de sábado possa assistir, porque talvez hoje vai ficar um pouco perdido, principalmente se for o primeiro contato que está tendo com contabilidade. Se já conhece, não vai ficar tão perdido. Trouxemos técnicas de contabilidade, técnicas contábeis, e trouxemos a parte onde a gente começa a realmente ver contabilidade, que é onde envolve o patrimônio, o aspecto qualitativo, o aspecto quantitativo. Aí trouxemos os bens, os direitos e as obrigações, onde bens e direitos representam o ativo e obrigações representam o passivo. Trouxemos patrimônio líquido, e aí trouxemos as definições, né, de ativo, de passivo, né, os tipos de ativo que tem, os tipos de passivo que tem, né, como que é representado, né, a gente trouxe aí as tabelinhas mostrando como que representa, né, e aí eu passei uma atividadezinha que, por enquanto, que ainda não vale nota, mas que mostra como que para vocês treinarem, né? Pedir para vocês fazerem em casa, né? E durante esses dias para a gente poder corrigir hoje. E aí eu trouxe a correção, tá? Vocês podem aí estar comparando quem tiver feito, certo? Para que você possa estar fazendo. Se você não fez, vai fazer agora. Essa atividade não está na plataforma. Essa atividade está dentro desse slide. Então, esse slide aí, já
ele já vai estar na aula de hoje, com as respostas, tá bom? Então, quem tá iniciando hoje é uma atividadezinha que eu passei, mas não vale nota, somente para treino. E aí eu pedi para classificar esses elementos, né? Cliente é um bem, um direito, uma obrigação. Ele é um direito, representa para mim como algo positivo, porque vai entrar dinheiro no meu caixa e está do lado do ativo. O caixa, ele é um bem, representa para mim positivamente e está do lado do ativo. Empréstimos bancários, quando eu, como empresa, faço um empréstimo bancário. Aí, no caso, ela é uma obrigação. Por quê? Porque agora eu vou ter a obrigação de pagar. Então, vai sair dinheiro do meu caixa, no caso, ele é negativo. E está do lado do passivo. Se eu tenho um financiamento para pagar, aí o mesmo raciocínio, eu vou ter que pagar, então, obrigação. E aí vai sair dinheiro do meu caixa e vai ficar do lado passivo, certo? Empréstimos a sócios. Se eu emprestei dinheiro ao meu sócio, eu, como empresa, empresto dinheiro ao meu sócio. Aí é um direito. Por quê? Porque eu vou receber de volta. E aí entra como positivo e do lado do ativo. Agora, se é um empréstimo de sócio, olha a diferença. Empréstimo a sócio e empréstimo de sócio. Aí é uma obrigação, negativo e passivo. Deixa eu ver aqui se é perguntas. Fiquei com dúvida no seguinte detalhe. Capital. A gente vai chegar nessa parte ainda, tá certo? Sobre capital social, reserva de capital e prejuízos acumulados, tá bom? A gente ainda vai chegar. Eu tenho que ir devagarinho, por quê? Porque nós temos pessoas na turma que estão tendo esse primeiro contato com a contabilidade, então eu tenho que seguir o conteúdo, certo? Simples a recolher. Simples a recolher. Quando eu falo de simples a recolher, estou falando do imposto, é que eu vou pagar esse. Gente, por favor, desative o áudio. Quem tiver ainda com o áudio ativado, desative o áudio, por gentileza. Já estou assistindo a aula, bem, gente. Desative o áudio, por gentileza. Quem é que está com o áudio ligado? Cada vez, eu não vou trabalhar, Que vocês amanhã. desativem os áudios, por favor. Professora, Oi. a senhora tem a opção aí no... Opa, era a Emanuele que estava falando e eu desliguei o teu. Desculpa, Emanuele. Isso. Aí a senhora tem a opção aí de desligar os áudios que a gente estiver falando. Deixa eu ver aqui. Onde é, Emanuele, essa opção? Ah, aqui, não, não é isso aqui, não. Tem a opção de participantes, aí você pode desligar tanto a câmera quanto o microfone. Pois é, eu tô tentando desativar quando eu vejo que a pessoa está com o áudio ligado, né? Isso. Aí eu estou desativando. Sim, voltando aqui. Aí, simples a recolher. Quando a gente fala de simples, é o imposto, tá, gente? Para quem não sabe, esse é o nome de um imposto. E aí, quando eu falo que eu vou recolher esse imposto, então, eu estou falando de uma obrigação. Vai sair dinheiro do meu caixa, então fica negativo, né? Entra como negativo, e é passivo. IPI a recolher é um outro imposto, né? É um outro imposto, o IPI. É o mesmo raciocínio, obrigação, negativo, passivo. Títulos a recolher, duplicatas a pagar, títulos que eu tenho para pagar. O mesmo raciocínio, obrigação, negativo, passivo. Terrenos, se a minha empresa tem terrenos, então é um bem positivo e ativo,
Se eu vou pagar o INSS dos meus funcionários, então eu estou falando de uma obrigação, negativo, passivo. Os computadores da minha empresa, ele é um bem que eu tenho, então é positivo, ativo. Contas a receber. Meus clientes estão me devendo, tenho contas a receber, então é um direito, positivo, ativo. Salários dos meus funcionários para pagar, é uma obrigação, negativo, passivo. Banco, conta corrente, a minha conta corrente no banco é um bem, positivo, ativo. Até aí, tranquilo, gente? Alguém fez diferente? Alguém errou? Alguém acertou? Teve pessoas que fez e acertou? Gostaria de falar? Ou escrever no chat? O meu bateu com o que a senhora fez aí. Que bom. Quem é que está falando? É o Caio. Oi, Caio. Que bom, parabéns, viu? Aí tem mais outros, né? Que eu não vou falar todos, que é para a gente começar logo o nosso conteúdo aqui, da continuidade. Opa! Aqui, ó. Aí tem esse outro, é a mesma coisa, né? Fornecedores, uma obrigação, eu tenho que pagar meus fornecedores. Então, sai dinheiro do meu caixa, negativo, passivo, tá? E aí, tudo do mesmo jeitinho que aí esse slide eu vou estar disponibilizando para vocês. E vocês vão poder comparar as respostas de vocês com essas respostas aí. Oi. Eu queria que a senhora falasse sobre aluguel e utilitários. Isso. É uma pegadinha, né? Porque aluguéis é um direito, né? Se eu tenho pontos alugados, se a minha empresa tem terrenos alugados ou pontos comerciais alugados, imóveis, né? Alugados. Okay. Então, eu tenho o direito de receber aquele aluguel, é um direito. Aí ele entra como positivo e ativo. Utilitário é diferente de aluguel. Mas utensílios... Utilitário é diferente de aluguel. Pois essa, inclusive, seria a minha dúvida, né? Porque quando você fala de utilitários, né? Utensílios, é bem. Professora, me corrige se eu estiver enganado. E quando você fala de imóvel, e você fala aí de aluguéis, é direito, não é não? Isso, por isso que eu coloquei aí na resposta, ó. Aluguéis é um direito. Já utensílios... perfeito. Eu estou vendo aqui agora, professora, perdão. Não, tudo bem. Eu coloquei aí aluguéis é um direito, já utensílios ou utilitários é um bem. Só que os dois são positivos e os dois estão do lado ativo, certo? Certinho, obrigado, viu? Show. E aí, tá as outras respostas aí também, né? De fornecedores, títulos, máquinas, COFINS, PIS, né? A gente vai falar muito de impostos nessa disciplina. Encargos sociais, duplicatas, água, luz, telefone, tá tudo aí. Respondi tudinho para vocês, aí vocês depois podem estar, quando eu passar o slide para vocês podem estar comparando com as respostas de vocês. E aí, uma outra atividade que também eu passei para vocês treinarem foi essa, de vocês organizarem o balanço patrimonial. Aí aqui eu fiz ela, tá? E eu gostaria de ver se vocês conseguirem acertar também, né? Do lado do ativo, nós colocamos os veículos, os móveis e os utensílios, as máquinas, o caixa, títulos a receber e aluguéis a receber. Totalizou aí um valor de R$9.000. E do lado do passivo, nós colocamos promissórias a pagar, impostos a pagar e duplicatas a pagar, que totalizou aí um valor de R$14.000. E aí, o patrimônio líquido dessa empresa ele está negativo, R$5.000, né? E aí é onde a gente já começa a entrar na aula de hoje, onde a gente vai ver a situação líquida da empresa. A gente vai ver que existem 3 tipos de situações de liquidez da empresa: a positiva, a negativa e a nula, tá? Já entrando no conteúdo de hoje. Deixa eu só O pessoal está respondendo aqui. Show. Que eu estou de vez em quando dando uma olhada no chat, porque tem algumas pessoas que mandam pelo chat, né? Então, nesse caso aí,
deu negativo, né? O patrimônio líquido aí da empresa, ou a situação de liquidez da empresa, deu negativo. O que ela tem para pagar é maior do que ela tem para receber. Pode falar. No caso, ele ficou negativo porque a questão das obrigações está sendo maior do que o patrimônio, é isso? Exatamente. As obrigações estão maior do que os bens e os direitos dele, né? Então, por isso que está negativo, certo? Espero que vocês tenham acertado. Vocês também vão poder conferir com calma aí quando eu passar os slides. E aí eu trouxe essa outra também, que é a mesma orientação, só muda mais os valores. Já aí nós temos o quê? Uma situação diferente, uma situação positiva, onde os bens e os direitos dele, que estão no ativo, somaram 22 mil e as obrigações dele somou 11 mil, logo ele tem um patrimônio líquido positivo no valor de 11 mil reais. Tá certo? Espero que vocês tenham acertado. Acho que essa parte ainda não está tão difícil, está facinho de entender. E aí, já entrando no conteúdo de hoje, gente, a gente vai ver justamente sobre esse tipo de situações, que às vezes acaba representando um pouco o nosso dia a dia, né? Às vezes a gente extrapola um pouquinho e quando a gente vai ver, tá faltando dinheiro, né, para pagar as contas. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Acaba faltando um dinheirinho para pagar as contas, né? Então, o nosso patrimônio, às vezes, pode ficar vermelho, né? E, infelizmente, isso também acontece nas empresas, né? Às vezes, pode acontecer também nas empresas, certo? E é isso que a gente vai ver a partir de agora, né? Aqui compartilhando com vocês. Só minimizar aqui minha tela para não atrapalhar muito. Tipos de situações líquidas patrimoniais, né? Tem a ver com o que a gente estava falando. Quando a situação é positiva, quando ela é negativa e quando é nula. E o que é isso, Cristiane? É o que a gente vai ver agora. Só mudar aqui para posição aqui para ficar melhor. Aí nós temos 3 situações. A líquida positiva é justamente quando eu vejo o que eu tenho de dinheiro, né, o que eu tenho de ativo, os meus bens e os meus direitos. E aí eu vou lá do outro lado, vejo quais são as minhas obrigações, o que é que eu tenho que pagar, e mesmo assim ainda sobra, né? Então, aí eu tenho uma situação líquida positiva, ou patrimônio líquido positivo. É quando eu faço essa subtração e eu vejo que o meu patrimônio ele ainda está no azul, né? Ainda sobrou dinheiro, né? Que dá para mim continuar o mês ou iniciar um mês com um saldo positivo, certo? Resumindo, é isso. Situação líquida positiva é o mesmo que patrimônio líquido positivo, né? Quando o meu ativo é maior que o meu passivo, certo? Quando os meus bens e os meus direitos são maiores que as minhas obrigações, tá? E o que é a situação líquida negativa ou deficitária, né? Ou patrimônio líquido negativo? É o oposto. É como a gente viu lá naquela primeira questão, onde ficou negativo 5 mil reais, né? Então, é quando as minhas obrigações, elas ultrapassam o meu ativo, os meus bens e os meus direitos. O que eu tenho para pagar é maior do que eu tenho em caixa ou do que eu tenho para receber dos meus clientes. E aí eu fico no vermelho, certo? E quando é que ela é nula? Né? É quando zera, né? O que eu tenho só dá para pagar as obrigações e aí eu vou ficar sem nada. Eu não fiquei negativo, né? Não faltou, mas também não sobrou. Ficou zerado, certo? Vocês já tinham ouvido falar disso? Alguém já tinha conhecimento? Acho que os que já trabalham na área já sabem, né? Os que já são formados, né? Na área, ou que já tem gente falando, eu todo mês, padrão brasileiro. Pois é difícil, né? A gente se organizar.
É difícil a gente conseguir fazer sobrar um dinheirinho, né? Mas vai faltar, né? Devido à situação mesmo econômica do país, de uma forma em geral, né? E aqui eu trago só um resumo, que facilita, para que vocês possam entender sobre essa situação líquida patrimonial, né? Ativo, ela é positiva quando o ativo é maior que o passivo, né? Ela é negativa quando o ativo é menor que o passivo, e ela é nula quando o ativo é igual ao passivo, ou seja, eu paguei minhas contas e fiquei zerado, não tenho nada. Aí ela é nula, certo? Até aqui tá tranquilo, gente? Alguém quer que eu repita? Ficou difícil para entender alguma coisa? Ou tá tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Tá tranquilo, né? Show, muito bom. Vocês tiverem dúvida, vocês podem aí me perguntarem que a gente vai tentar esclarecer, tá certo? Aí aqui, só para quem não conhece, gente, esse aqui é o material de estudo de vocês, tá lá na plataforma, tá? Porque eu já estou com o meu aberto aqui para facilitar para mim. E só para quem ainda não teve tempo, ainda não teve como ver esse material, é interessante que vocês leiam, porque esses nossos encontros, como eu falei na aula anterior, é um resumão, tá? Eu não vou estar aqui dando, expondo palavra por palavra do que está lá no material de estudo de vocês. Isso aí é que vocês realmente têm que ler, e esse momento é o momento da gente estar tirando as dúvidas. E aí eu vou trazer um resumão para facilitar com os slides. O objetivo do curso é esse, e para isso que a gente tem esses encontros. O Sérgio me perguntou, para a empresa lucro real, a situação líquida nula é usual? Eu acredito que não, Sérgio, porque o interessante é que a situação líquida ela seja sempre positiva, né? Para que sobre dinheiro, né? Você nunca fique um mês sem dinheiro, sem caixa, e que até sobe para iniciar o mês seguinte. Isso é o que as empresas devem fazer, e seria o que nós, como pessoas físicas, também deveríamos fazer, né? Iniciar o mês, mas pode ocorrer, né? Pode ocorrer. E hoje a gente vai começar a ver também sobre plano de contas, tá? Para quem ainda não sabe, a gente não ouviu falar ainda, a gente vai começar a ver. Quem já sabe, melhor ainda. Eu estou trazendo aí uma atividade também para vocês treinarem, e aí vocês vão poder ver nos slides, tá? Quando eu passar para vocês. Essa atividade é justamente para vocês verem esses 3 tipos de situações, tá? Onde nós temos a situação 1, a situação 2 e a situação 3. E aí eu quero que vocês façam justamente aquele gráficozinho que vocês fizeram, devem ter feito o exercício anterior, da semana passada, vocês vão fazer do mesmo jeito, vão colocar caixa de um lado, banco conta movimento, tudo que é ativo de um lado e tudo que é passivo do outro lado. E aí vocês vão somar, fazer a subtração, no caso, né, também. E aí me dizer se essa situação ela é positiva, se ela é negativa ou se ela é nula, tá bom? Mas isso aí não precisa ser agora. Vocês podem fazer isso no decorrer da semana e vai ser para vocês treinarem. E, professora, o áudio do gente Francisco Júnior, por favor. Oi? O áudio do Francisco Júnior. Deixa eu tentar achar ele aqui. Francisco, desliga teu áudio. Acho que ele desligou. Estava procurando ele para desligar. E aí vocês vão tentar fazer, e quando for no nosso próximo encontro a gente vai corrigir, tá bom? Não vale nota, tá? É somente para vocês exercitarem. A atividade, vocês terão sim uma atividade valendo nota,
mas eu vou passar ela um pouco mais para frente. Vou dar mais um pouquinho de conteúdo. Vai ser uma atividade, não vai ser uma atividade difícil, vai ser uma atividade fácil, até porque vocês já têm aqueles outros questionários para responder, tá? Então, não se preocupe. Essas atividades que eu estou passando, que está indo junto com os slides, está indo dentro dos slides, é só para vocês exercitarem, para vocês treinarem o que a gente está aprendendo, tá? Que não adianta eu dar só a parte teórica e não colocar nada de exercício para vocês praticarem. Então, é para ver se vocês realmente estão compreendendo, estão entendendo, tá? Mas ainda não é valendo nota. A gente vai ter apenas uma atividade para dar a nota de vocês, além daqueles questionários que tem lá. Aqueles questionários que tem lá na plataforma, vocês podem responder quantas vezes vocês quiserem, tá? Se vocês tiraram nota 7, né? E aí querem tentar novamente para ver se consegue tirar uma nota melhor, vocês podem, tá certo? A média é 7 ou 70 e pode chegar até 100, que seria o 10, né? O que representa o 10, tá certo? E aí, a gente vai ver aqui sobre plano de contas. O que é conta? A gente vai escutar muito falar sobre conta, gente. Conta é o nome que a contabilidade dá, né, o nome técnico, para registrar os elementos, né, levando em consideração os aspectos qualitativos e quantitativos. Como assim, Cristiane? Nós temos a conta caixa, nós temos a conta veículo, nós temos a conta banco, nós temos a conta clientes, conta fornecedores, conta capital social, enfim. Nós temos todos esses tipos de contas. É tudo o que eu tenho do meu caixa, está lá na conta caixa. Tudo, eu tenho 3, 4 veículos. E esses veículos, eles representam o valor de R$100.000. Um exemplo, eu tenho 3 veículos e esses meus 3 veículos, eles representam um valor de R$100.000. Isso está lá na minha conta veículo. A minha conta banco, que eu tenho lá no banco, digamos que eu tenho R$5.000, como está dando um exemplo aí. A minha conta banco tem R$5.000. O meu total de clientes hoje, o que eles me devem, que eu tenho para receber dos meus clientes, é um total de R$8.000, está lá na minha conta cliente, tá? Então, na contabilidade, a gente escuta muito isso, conta caixa, conta veículo, ele dá nome para os elementos e chama também de conta, tá? E é por isso que nós temos o plano de contas, né? Onde quem trabalha na área já entende mais, né? Temos o plano de contas, que é justamente onde se faz esse registro de todas as contas de uma empresa, né? E como é que é classificado esse plano de contas? Aí eu trago aqui para vocês, né? Ele classifica por códigos, certo? Ele dá um código para a conta ativa, ele dá um código para a conta passiva, ele dá um código para a conta receita e dá um código para a conta despesa. E esse código, ele é composto de 5 dígitos, onde ele mostra a classe, o grupo, o subgrupo, a conta e a subconta. Para ficar mais fácil para vocês, eu trago aqui um exemplo, para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. O ativo. Dentro do ativo, nós temos o ativo circulante, o disponível, as aplicações financeiras, os clientes, contas a receber, estoques, despesas, despesas antecipadas, não circulante, enfim, temos uma porção de coisas. E aí, ó, ele resolveu numerar essa conta ativo com o número 1, em sequência 1.1, falando do circulante. Aí, quando ele fala do disponível, 1.1.1. Quando ele fala de aplicações financeiras, 1.1.2. Então, tudo o que é ativo vai começar com 1, certo? E vai dando a sequência. Passivo, do mesmo jeito, aí ele já começou com o número 2. Tudo que é passivo vai começar com o número 2. Aí ele fala do circulante, do não circulante e do patrimônio líquido, como a gente sabe que fica lá embaixo do lado do passivo. Aí ele fala das despesas, aí ele começou com o número 3.
e receitas com o número 4. Ele faz isso para quê? Para ficar mais organizado, para você entender a ordem, né? E não ficar misturado, certo? E até mesmo aí nesse material de estudo de vocês também tem. Isso aqui é um outro gráfico que eu trouxe, onde mostra as contas, né? O tipo, aí todos os ativos, né? Todos os bens e direitos. Mas se vocês olharem aqui no material de vocês, gente, ó, deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. Aqui, ó, eu estava dando uma olhada ontem. Olha aqui na página 51, certo? Quem puder acessar, vai ver aí. Página 51, ele tem aí a conta e subgrupo de contas, tá? Então, ele mostra aí tudo que é ativo. Aí ele traz um exemplo aí, ó. Ativo, do que ele tem disponível, clientes, estoques, despesa antecipada, ativo circulante, enfim. Ó. Aí passivo. Aí aqui, ó. Tudo que é passivo. Aí descendo mais embaixo. Vamos trazer a tela. Ó, ele tem essa estrutura aqui, né? Que, para quem não tem o hábito de trabalhar, classificação de das mexer contas. com contabilidade, acha estranho, né? Mas quem já trabalha na área e quem já fez algum curso relacionado, entende melhor. Onde ele bota aqui o ativo, aí distribui ativo circulante e não circulante, o passivo, que é o passivo circulante e o não circulante, e o patrimônio líquido. Professora? Quem lembra o que é ativo circulante e não circulante? Oi, Raul. O slide ainda está na página 62. Não está na 51, não. Ela falou. O slide está na numeração 62 ainda, não está no 51. Isso ela estava falando. Não? Tá aparecendo o slide, não a página tá do livro. aparecendo o slide, né? É. Ah, tá, gente. Desculpa aí, gente. É porque eu esqueço que quando eu tenho que... Eu esqueço que quando eu vou compartilhar outra coisa, eu tenho que interromper a anterior. Espera aí, vai dar certo. Ó, aqui. Na minha aqui, tá aparecendo a página 55, né? Não, a de vocês? Ó. 55, ele traz até um exemplo parecido, ó. Ativo, ó. Ele numerou tudo com 1 também, ó. 1.1, aí vai seguir na sequência. Aí, ó, ele colocou um exemplo enorme aí, que dá para você olhar bem. Vários exemplos aí, ó. Tudo no ativo. Aí tudo do passivo, ó. Começou com 2. Igual tinha lá no slide. Aí tudo de custos, numerou com 3, iniciando com 3. Tudo de produção, numerou com 4. Aí tudo que é despesa, ele numerou com o número 5. E tudo que é receitas, ele numerou com o número 6, certo? Isso aqui é para organização dos documentos contábeis, como a gente vai ver, que são os tipos de escrituração, certo? Aí contas de apuração, né? Numerou com 7. Isso aqui é usado justamente para você fazer as escriturações, os balanços, né? Quando o assistente de contabilidade vai auxiliar o contador a fazer esse tipo de levantamento, então ele precisa dividir as contas dessa forma. Por isso que eu estou mostrando para vocês, tá? As contas, elas serão divididas dessa forma. Ativo de um lado, né? Aí ele numera, geralmente com o número 1, e assim sucessivamente, do jeito que vocês estão vendo aqui no material de vocês. São documentos, é um documento que é feito justamente para que a empresa possa ver como é que está todas as contas dele. Então, precisa ser muito bem organizado, tá? E aí, eles são distribuídos dessa forma, certo? Não que a gente vá explorar cada um agora, até porque o tempo não permite, mas é só para mostrar para vocês
como ele deve ser organizado, certo? Agora deixa eu interromper aqui e voltar para os meus slides. Aí aqui eu trouxe, né, também, de forma bem mais resumida, e eu trouxe também, deixa eu ver se está aqui, acho que eu tinha, tinha sim. Eu tinha separado um vídeo para vocês, tá? Eu sempre vou estar trazendo esses vídeos porque ajuda. Às vezes, explicando de uma outra forma, fica mais fácil de vocês conseguirem entender. Então, deixa eu só compartilhar aqui com vocês o vídeo. Então, você já está de olho nas demonstrações financeiras, está estudando contabilidade e ainda não conhece o conceito de plano de contas. Bom, primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever no canal para entender esse e vários outros conceitos. Opa! Estudos, aborda livros, contabilidade, falamos de mercado, bolsa de valores. Bom, antes de mais nada, antes de falar do plano de contas, patrimônio das entidades. E para registrar esse patrimônio são utilizadas contas. As contas são utilizadas para registrar os elementos patrimoniais e de resultado, utilizados na contabilidade. Mas antes da gente avançar e vocês simplesmente decorar os conceitos, deixa eu fazer você entender a importância dessas contas e como aconteceu ao longo da história o registro do patrimônio. Acredito que dessa forma esse conceito faça sentido na sua cabeça e você evita apenas ficar decorando conceitos. Vamos lá. Preocupação em se registrar o patrimônio vem de muito tempo atrás e coincide com a história da humanidade. Um exemplo desse registro é quando ocorriam pinturas nas paredes, onde eram desenhados animaizinhos e risquinhos do lado. Quantos animais ele possuía e a quantidade por meio de riscos. Perceba que o desenho do animal representa a característica qualitativa, descreve o que ele está mensurando. Já os risquinhos representam a característica quantitativa, o quanto daquele item que ele possui. Com o passar do tempo, esse patrimônio deixou de ser apenas animais que os homens possuíam. Avançando rapidamente na história, nós percebemos que hoje nós temos grandes corporações que realizam transações internacionais, mas ainda se preocupam em mensurar e registrar o seu patrimônio para a tomada de decisão. Por isso que a contabilidade é tão importante, pois ela está presente até os dias de hoje. E assim como o patrimônio evoluiu, a contabilidade evoluiu também. Veja que não são mais homens das cavernas que fazem os registros. Agora nós temos especialistas, contadores, departamentos inteiros para cuidar disso. E o patrimônio agora não é mais tão simples que dá para ser mensurado com risquinhos. Agora nós estamos falando de dinheiro, prédios, carros. Por exemplo, o dinheiro em caixa vai ser registrado numa conta específica chamada de caixa ou bancos. Os prédios, o imobilizado da empresa vai para a conta edificações. Os veículos utilizados vai ter uma conta específica que vai ter característica qualitativa, como o nome da conta, e quantitativa, como o valor daquele item registrado. Isso são as contas. Veja que as contas são elementos patrimoniais e de resultados, como já comentamos. Essas contas irão formar as demonstrações contábeis, como o balanço patrimonial. No balanço patrimonial, teremos contas patrimoniais, com as contas do ativo, contas do passivo e do patrimônio líquido. Já na demonstração de resultado, teremos contas de resultado, como contas de receita, contas de despesa e contas de custo. Veja a estrutura do balanço patrimonial, mas que, na verdade, é representado por contas. Olha como estão distribuídas. A DRE também vai ter contas específicas que permitem a apuração do resultado do exercício. Quando juntamos todas essas contas utilizadas pela empresa, nós temos o plano de contas, que, utilizando algumas citações aqui, o plano de contas é uma relação lógica e ordenada das contas patrimoniais e de resultados utilizadas pela entidade, ou seja, pela empresa. O plano de contas é um conjunto de contas, diretrizes e normas que disciplinam as tarefas do setor de contabilidade, objetivando a uniformização dos registros
resultados. Vale destacar que existe uma diferença entre as contas patrimoniais e de resultado. As contas patrimoniais não são zeradas ao final do exercício, diferente das contas de resultado. Não carregam seu saldo para o próximo exercício, visto que o resultado é apurado no exercício social, obedecendo o princípio da competência. Se você quer entender mais sobre a diferença entre o balanço patrimonial e DRE, tem um link aparecendo aí em cima no card. Algumas dicas para construir um plano de contas são verificar quais serão as contas que serão utilizadas pela empresa. Todas elas devem ter um nome e um código, e a classificação dessas contas deve estar de acordo com a lei das sociedades anônimas, ou seja, primeiro considerando as contas patrimoniais e depois as de resultado. Após eu estabelecer códigos para ativo, passivo, receitas, custos e despesas, eu começo a codificar cada uma das contas que irão compor o meu plano de contas. Deixa eu dar um exemplo aqui de como funciona essa classificação. Imagina que você tem um saldo lá em um banco específico. Esse banco vai ser registrado dentro do grupo bancos, que vai estar dentro do grupo disponível, que vai estar dentro do meu ativo circulante, que vai pertencer ao grupo de contas do ativo. Perceba que a classificação mais detalhada aonde eu chego no banco específico que eu quero apresentar é chamada de conta analítica. Já todos os subgrupos acima são chamados de contas sintéticas. Deixa eu colocar na tela para que você entenda melhor um plano de contas completo, com grupos, subgrupos, contas sintéticas e analíticas, destacado em roxo. Deixa eu falar também que toda e qualquer empresa, independente do seu porte, deve obrigatoriamente efetuar a contabilização dos seus fatos contábeis, e isso só ocorre se ela tiver um bom plano de contas que espelhe a realidade da sua atividade, ou seja, do seu negócio. Cada empresa deve elaborar o seu plano de contas tendo em vista as suas particularidades. O conjunto de todas essas contas, como está na tela aí para você, é chamado de plano de contas. Contabilizações ou os registros dos fatos contábeis de uma empresa somente ocorrem se ela tiver um bom plano de contas. Bom, na descrição desse vídeo eu vou deixar mais alguns conceitos e conteúdos para você estudar mais sobre plano de contas. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Por aqui, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo e até o próximo. Abraço! Pronto, gente. Aí eu trouxe o vídeo para facilitar um pouco mais. Eu acho que ficou mais fácil, né? Às vezes a gente fala de uma forma e assistindo o vídeo a gente consegue entender melhor, né? Sobre do assunto, né? Às vezes a forma como eu falo pode ficar um pouco mais complicada, né? Eu tento falar da forma mais simples possível, mas às vezes fica difícil, aí por isso que eu vou estar trazendo os vídeos, porque também ajuda no entendimento de vocês, principalmente quem está tendo esse primeiro contato com contabilidade, né? Então, como vocês viram, o plano de contas serve justamente para que tudo seja documentado de uma forma que fique fácil de entender e dividido, ativo, passivo, receitas, despesas, enfim, né? Tudo bem dividido e cada um seguindo a numeraçãozinha para que fique mais fácil, certo? Show? Estou tentando acompanhar aqui o chat também, certo? E aí, ainda falando sobre essa questão do plano de contas, a gente tem os métodos de escrituração, certo? O que são isso? É a forma onde é registrado os fatos contábeis, tá? São os métodos de escrituração. E, embora exista várias maneiras de fazer essas escriturações, as mais conhecidas são o método das partidas simples e o método das partidas dobradas. Quem é do ramo de contabilidade, né? Nós temos aqui alunos e temos pessoas que trabalham na área, então já sabem do que se trata. Para quem não sabe, que está tendo esse primeiro contato, nós iremos explicar.
O que são esse método das partidas simples, professora? Está começando a complicar a contabilidade? Agora vai começar a ficar um pouquinho mais complicado, mas não é também nada de outro mundo que a gente não possa compreender, né? O método das partidas simples é um método que hoje em dia ele é pouco usado. A gente talvez veja em algum tipo de comércio ainda que não tem aqueles sistemas, né, para trabalhar, mas ele é pouco usado. Quando eu mostrar aqui para vocês, vocês vão lembrar. Esse é um exemplo de método das partidas simples. Ele é o antigo livro de caixa, né? Onde as pessoas tinham um livro de caixa que anotavam tudo o que entrava e o que saía, certo? Naquele dia, né? Então, aí tem um exemplo, recebimento, né, do recibo número 10 no valor de R$6.000. Ela iniciou o dia com esse recebimento, né? Abriu lá o comércio dela e nesse dia ela já recebeu R$6.000 que o cliente estava devendo e pagou R$6.000 a ela. Então, ela coloca aí, ó, tentar mostrar aqui, ó, R$6.000 aqui na entrada, logo o saldo dela, ela iniciou o dia com um saldo de R$6.000, tá? Quando foi no dia 5, ela teve um pagamento de prolabore e de encargos que totalizou R$2.160, tá? Então, ela diminui 6.000 menos 2.160, ela fica com um saldo de 3.840. Quando foi no dia 15, ela teve uma outra entrada. Ela teve um outro cliente que pagou R$7.500. Então, ela vai somar esses R$7.500 com aquele saldo que ela tinha lá de 3.840. Gera um saldo positivo de 11.340. No dia 16, era o dia dela pagar o aluguel. Aluguel R$900. E aí, ela tira desses 11.000 aqui e fica com um saldo de 10.440, tá? E assim sucessivamente, certo, gente? Então, esse aqui é o chamado método das partidas simples, onde ele é muito usado, não é muito usado, quer dizer, já foi muito usado, né? Mas a gente pode ainda ver em algum tipo de comércio que não tem sistema, que não trabalhe com o sistema, porque hoje todas as empresas trabalham com sistema, né? Então, só se for uma empresa muito pequena que ainda leve ainda tudo na ponta do lápis, né? Já o método da partida dobrada, ele é um pouco mais... ele não é... Eu não vou dizer que ele é mais difícil, mas ele precisa um pouco mais de atenção, certo? Por quê? Porque a gente vai usar justamente lá as contas que eu mostrei para vocês, né? Conta veículo, conta capital inicial, social, conta títulos a receber, conta duplicatas a pagar, enfim, tudo ele vai usar. E esse aqui é um exemplo, tá? Um exemplo de método das partidas dobradas, onde aqui nós temos a compra de estoque no valor de R$30.000, né? A empresa comprou R$30.000 de produtos para o seu estoque, e aí gerou duas contas, ó. Gerou o estoque de um lado positivo, né? Porque ela tem ali em estoque R$30.000, mas, ao mesmo tempo, gerou um débito para ela. Por quê? Porque ela vai ter que pagar aos fornecedores R$30.000, tá? Então, o método da partida dobrada, ele pede que essas informações qualitativas, que é você dá o nome à conta, e quantitativas, elas sejam distribuídas dessa forma. Enquanto que o método da partida simples, como o nome está dizendo, é bem simples. Você teria que ter um livro de caixa, onde você iria colocar a data, o histórico, a entrada, se você recebeu dinheiro, saída, se você pagou algo, e aí ir fazendo a subtração e a adição, tá? Já o método da partida dobrada, você precisa de mais atenção, porque assim, quando
como gera um saldo positivo no seu estoque, nesse caso aqui desse exemplo, automaticamente ele gera um saldo negativo, porque você irá ter uma obrigação com os seus fornecedores, de pagar a eles. Tá ficando claro, gente? Ou tá complicando? Podem falar. Tá começando a ficar mais complicado? É assim mesmo, viu? Cristiane, gostaria Oi. que você me corrigisse se eu tivesse enganado, tá? Só me Ah, confirma. Então, assim, na contabilidade, toda aplicação de recurso, ela vai ter uma origem de recurso, certo? E, certo. assim, a aplicação de recurso, ela é de natureza devedora e a origem é de natureza credora, tá certo? Tá certo, é isso mesmo. Pronto, show. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui o chat, que às vezes as pessoas perguntam pelo chat. Simples, deu para entender, para mim tudo novo, mas algumas coisas eu consigo assimilar. Estou entrando agora nessa área de contabilidade, estou entendendo. Que bom. Que bom que vocês estão conseguindo entender. É assim mesmo. E por isso que é bom quem puder, né, assistir a aula assim presencial, é bom porque às vezes tira essa dúvida. E às vezes tem uma pessoa que não tem coragem, né, digamos, é mais encabulado para perguntar, e aí o outro colega faz uma pergunta que às vezes pode ser a sua, e aí já tira a sua dúvida, né? Então, por isso que é interessante. Aos pouquinhos vocês vão conseguindo entender. E aí, no decorrer desse slide, vocês vão ver que vão ter algumas atividades. Mas eu vou deixar até essas atividades aqui para explicar depois, para não misturar um pouco, para não atrapalhar o entendimento de vocês, que é justamente uma atividade onde vocês vão aplicar o método de partida simples e o método de partida dobrada, mas eu vou deixar para explicar mais para frente, tá certo? Deixa eu só ver aqui qual é o outro vídeo que eu quero passar para vocês, só um momentinho. Deixa eu interromper aqui para poder compartilhar o vídeo. Ó, essa moça aqui, ela explica também sobre esse assunto que eu acabei de falar, um método de partidas simples e partidas dobradas. É um videozinho curto, de 4 minutos, mas também que vai ajudar a esclarecer para, se alguém ainda ficou com mais alguma dúvida, aí já acho que agora já consegue tirar, ela explica de forma bem simples. Olá, bem-vindos ao meu computador online. Hoje nós vamos falar sobre os principais métodos de escrituração contábil, as partidas simples e as partidas dobradas. Vamos lá? Bom, a primeira questão em relação ao assunto seria: o que é partida simples? A partida simples é um meio de escrituração contábil onde o registro é feito com um único lançamento, ou a débito ou a crédito. Um bom exemplo seria um livro caixa. Nós temos até a demonstração de um livro caixa. Ai, gente, desculpa. Caixa, você consegue acompanhar em tela, e aí você consegue visualizar as entradas e saídas, né? Então, no livro caixa, você não tem a contrapartida. Ainda que você tenha aí o pagamento de fornecedores, você tem a origem, que é o caixa, mas você não tem a conta, né, para qual esse valor foi destinado, ou seja, a conta de fornecedores a pagar. Sendo assim, você não consegue visualizar o detalhamento realmente dessa conta de fornecedores. Então, há algo mais a ser pago, há algum valor a receber, no caso de clientes. Então, você tem uma entrada no caixa de um cliente X. Será que há algo mais, algum outro valor a ser recebido? Na verdade, você não tem essa informação com a partida simples. Sendo assim, a partida simples faz o controle de um único item, enquanto as partidas dobradas, o registro utilizando as partidas dobradas, permitem o controle de todo o patrimônio. Bom, e o que seriam as partidas dobradas? As partidas dobradas é um método de escrituração onde para cada fato, né, contábil, ou para cada fato que venha a ser registrado, existem 2 lançamentos, um a débito e outro a crédito, ou N lançamentos a débito e um a crédito, ou N lançamentos a crédito e um a débito, enfim. O importante é que
tanto o lançamento a débito ou a crédito tenham um valor final idêntico. Então, são 2 lançamentos que devem ser idênticos. Bom, a seguir nós mostraremos alguns lançamentos para deixar claro como que é o lançamento utilizando o método de partidas dobradas. Então, nós temos a integralização do capital social inicial, então 1.500.000, nós temos a compra de estoque à vista, a compra de móveis e utensílios também à vista. Os razonetes abaixo exemplificam os lançamentos. Então, você consegue perceber, por exemplo, a integralização do capital social. Nós temos, na conta de capital, a origem a crédito, então está saindo 1.500.000 da conta de capital social, e a integralização no banco, você consegue visualizar a débito. A mesma questão se aplica aos demais, então, para estoque e compra de móveis e utensílios. Por estoque à vista, você tem a origem, né? Então, você tem a origem, se a compra foi à vista, ela saiu do banco a crédito e foi debitada na conta de estoque. O mesmo procedimento para móveis e utensílios. Bom, após os lançamentos, vocês conseguem visualizar o balancete que demonstra os lançamentos a débito e a crédito, sendo que ambos devem ser idênticos. Então, no caso, o total de lançamentos a débito corresponde a 2.300.000, enquanto o lançamento a crédito também corresponde a 2.300.000. Bom, é importante informar que nós temos um artigo exclusivo referente a essa questão no blog do Meu Contador Online. Vou pedir para deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Nós temos alguns vídeos falando sobre ativo, passivo, patrimônio líquido. Vou pedir para deixar aqui nos cards também, para você que tem interesse em contabilidade básica. Então, é isso. Eu vou pedir para vocês se inscreverem, deixa o like, comenta aqui embaixo se você entende um pouquinho de partidas dobradas, qual que é o método que você utiliza, partidas dobradas ou partidas simples, enfim. Deixa aqui. É isso, acho que ficou facinho também agora, né? Facilitou ainda mais, né? Vocês entenderem? Tá ok? Se não estão entendendo, para mim tudo novo. Ainda não consegui captar. Rafaela, ainda não conseguiu captar. O que foi que você ainda não... Dobrada? Você não conseguiu entender dobrada, né? Certo, vamos lá. Vamos voltar lá para a dobrada. Certo, Rafaela. Tá conseguindo ver os slides, né? Aqui, na partida dobrada, a diferença do simples para a dobrada é que o simples, como o nome está dizendo, é simples, né? Você precisaria de um livro de caixa onde você iria estar lançando tudo que entra e o que sai ali durante o dia a dia, durante o mês. A diferença da partida dobrada para simples é que quando você, por exemplo, inicia uma empresa com um valor X, 50.000 reais. Aquele capital, aquele valor, ele vai ter que estar em 2 gráficos. Ele vai ter que estar no gráfico de capital inicial, como ele vai ter que estar no gráfico de caixa. E aí, trazendo aqui para esse exemplo que tem aqui. Por exemplo, eu abro a minha empresa e aí eu vou comprar 30.000 reais de material, de estoque para minha empresa. Digamos que eu trabalho com cosmético. E aí eu vou comprar 30.000 reais de produtos cosméticos diversos. Shampoo, condicionador, batons, enfim, tudo que mulher gosta na área de cosmético. Eu vou aplicar aqui nesse gráfico, no meu estoque, que eu tenho um estoque positivo de 30.000 reais. Tenho 30.000 reais em produtos. Em contrapartida, eu devo 30.000 ao meu fornecedor ou aos meus fornecedores, se eu tiver comprado demais de um local, tá? Então, a diferença da partida simples para a partida dobrada é a questão desses gráficozinhos que a gente precisa criar, que geralmente é justamente os contadores, os assistentes de contabilidade, que vão apurando os relatórios das empresas e criando. Você precisa distribuir o que você compra de acordo com esses gráficos. Você trabalha com livro de caixa. Então, você está trabalhando com o método da partida simples. Você está trabalhando com isso aqui. Certo? Você está dando... Você informa no livro de caixa tudo o que entra e o que sai no decorrer do dia, no decorrer do mês.
certo? Se a gente fosse transformar isso aqui em método de partida dobrada, nós teríamos um gráfico para contas a receber ou duplicatas a receber, porque é tudo que o cliente PIN paga. Nós teríamos que ter um gráficozinho para pagamentos de títulos ou pagamentos de impostos. Nós teríamos que ter um gráfico para o aluguel, pagamento de aluguel. Enfim, é mais ou menos isso. Para tudo, teria que ter um gráficozinho como esse. Deu para captar agora? Show. Professora, e os lucros? Os lucros como assim, Carlos? Carlos André, eu não entendi. Gente, deixa eu só desativar esse WhatsApp aqui, que está me incomodando. Deixa eu só desativar aqui esse WhatsApp. O método das partidas dobradas, ela é dividido em 4 fórmulas, Cristiane? É de acordo com as contas que você tiver, pode ser bem mais. Certo. Entendeu? Pode ser bem mais, de acordo com as contas que você tiver. Deixa eu só fechar esse WhatsApp aqui, que está só chegando mensagem. Quantidade de débitos e de créditos, né? Isso, exatamente. Certo? Então, se você tiver... É assim que eu quero. Se você tiver 10 contas para você distribuir os valores, você vai aplicar em 10 contas. É de acordo com as contas que você tiver, né? Estoque, imóveis, duplicatas a receber, duplicatas a pagar, títulos a pagar, terrenos, fornecedores. Aí tudo isso você vai criar um gráficozinho, certo? Tudo isso corresponde ao... Você vai criar um gráficozinho. Essa é a diferença de um para o outro. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para ver se alguém está perguntando. Professora, então cada registro teria um gráfico. Isso. Mas aí o preenchimento dele seria ao decorrer, exatamente. Tipo, registro dos lucros. Método de registro dos lucros. Método de livro de caixa é bem mais fácil. É bem mais fácil. Só que hoje, né, é pouco usado, né? Porque existem os sistemas, né? Então, as empresas grandes, elas não usam mais. As empresas pequenas que sim. Caio, creio que você está perguntando sobre o tipo de lançamento contábil. Aí são 4. De primeira forma, segunda forma, terceira forma. Se for isso, né? Estou querendo me apresentar agora às 20h30. Pode sair, viu, Ricardo? Aí você continua assistindo depois, que vai ficar gravada. Agora entendi. Livro de caixa é simples e fácil, bem bacana. Esses gráficos é o que são chamados razonete? Isso mesmo, isso é o que a gente chama de razonete. Professora, faça a conciliação bancária onde trabalho, vou separando por tipo de conta, então seria partida dobrada. Exatamente, Frediano, exatamente. Teve uma pessoa que me perguntou dos lucros, né? Quem foi que me perguntou dos lucros? Alguém me perguntou dos lucros, já neste instante. Estou tentando achar aqui. Foi o Carlos André, né? Me perguntou dos lucros. Você quer saber, Carlos André, se teria um razonete só dos lucros? É essa a sua pergunta? Aí vocês aí da contabilidade, o que é que vocês têm aí para dizer para o colega? Teria um razonete somente dos lucros ou não? Aí no gráfico do fornecedor, o que preenchido no ativo ou não teria? Não, o fornecedor, no caso, aí ele entra como passivo, né? Porque ele não vai dever, né? Não está devendo, né? Aí ele entra como... Não entra no ativo, entra no passivo. Esse método dobrado tem como a maior diferença o lançamento tanto em débito como em crédito. Ele lança os débitos e lança os créditos, só que ele lança nos gráficos, né? Ele lança nos gráficos. Não como a gente viu aí na partida simples, né? Ele lança nos gráficozinhos, certo? Essa questão dos lucros
é onde a gente vê a questão, é justamente onde entra a questão da conciliação contábil e a auditoria contábil. É aí onde a gente vai ver justamente, acho que foi o Carlos, né, que me perguntou, se a empresa está dando lucros ou não, né? E aí pode sim ser representado através de gráfico, né, os lucros dele, tá certo? Também, tá bom? Que é justamente essa questão aqui, ó, que eu trouxe para vocês hoje, que também está no material de vocês. Tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, gente, é seguindo o conteúdo de vocês que está lá naquele material, certo? Então, é só seguindo lá. Eu pego o conteúdo lá, extenso, e tento estar trazendo para vocês através desses slides, certo? E aqui a gente tem a conciliação contábil, que com certeza os colegas de vocês que já atuam na área, que estão aqui com a gente, escutam muito falar nisso, né? Que é justamente onde você, aí já vai ficar mais claro para o Carlos, né? Onde vai esclarecer mais isso. Onde você vai ver se a empresa está tendo lucro ou se ela está tendo prejuízo, né? É através... dá para usar a planilha do Excel para fazer fluxo de caixa e passar para o sistema da empresa para ter o balancete, tá? Se o sistema permitir, dá. Através da conciliação contábil, gente, onde a gente consegue ver se a empresa está tendo lucro ou se ela está tendo prejuízo, certo? É através disso aí, né? Através desses relatórios que são feitos. Então, isso aí sempre é feito, me corrijam, colegas aí da contabilidade, se eu estiver errada. Mas isso aí geralmente é feito no ano vigente, lá para o final do ano, onde eles pegam tudo que entrou de a pagar, de a receber, né? Todos os impostos, tudo que entrou, né? De valores, de clientes, tudo que eles pagaram durante aquele ano todinho, e aí eles vão fazer essa conciliação contábil, né? E trazer isso, lógico, para os proprietários, para os diretores da empresa, para os gestores, para que eles possam saber como é que está a saúde financeira do seu empreendimento, né? E ela é importante porque ajuda a identificar possíveis erros de lançamentos que podem levar a prejuízo financeiro aos seus clientes, inclusive fraudes. É através da conciliação contábil onde é identificado se está tendo fraude em algum setor ou não, né? Então, toda empresa faz isso no final do ano, né? Faz essa apuração, né, no final do ano para ver como é que está a questão financeira e contábil da empresa. E aí eu trouxe para vocês os tipos de conciliação que existem, né? Que nós temos a bancária, certo? Que onde é preciso ter os extratos, consultar os extratos bancários da empresa, né, para entender justamente tudo que entra e o que sai, né? Tanto é que as empresas, elas não trabalham assim, as empresas grandes, né? Estamos falando de empresas de médio e grande porte, né? Elas não trabalham muito. Hoje a gente não vê mais empresas trabalhando com dinheiro vivo, pagando os funcionários ali com dinheiro em espécie, ou pagando impostos com dinheiro em espécie. Tudo é feito através dos bancos, né? Hoje em dia ficou muito mais prático. E aí o contador ele precisa ter acesso a esses extratos bancários para poder analisar, né? O contador ele tem que ser uma pessoa de muita confiança do proprietário, do diretor da empresa, porque ele vai ter que ter acesso a informações bem confidenciais e sigilosas da empresa, como as contas bancárias. Conciliação na folha de pagamento, né? Onde ele pode estar conferindo a folha de pagamento da empresa, né? Vai conferir o quê? Vai conferir salário, se realmente está pagando o salário correto, o piso salarial, o salário realmente, né?
vai estar conferindo hora extra, adicional de salário, seguro-desemprego, enfim, tudo relacionado à folha. E a conciliação de fornecedores e clientes, é onde ele vai examinar as movimentações financeiras, né? Tanto do que ele paga para os fornecedores, como o que ele recebe dos clientes dele. Então, nós temos esses 3 tipos de conciliações: a conciliação bancária, a conciliação da folha de pagamento e a conciliação de fornecedores e cliente, certo? Até aqui tranquilo, gente? Alguém com alguma dúvida? Alguma pergunta? Por enquanto está tranquilo? Nenhuma. Tudo bom. Show. Cristiane, Pois não. A DRE, ela também é para dizer se a empresa teve lucro ou prejuízo, não é? Isso também. Iremos ver mais um pouquinho mais na frente. Show. DRE, tá certo? Mas é justamente também com esse objetivo também. É um outro tipo de documento contábil que também tem uma dessas finalidades. Segue certo? o mesmo raciocínio, né? Exatamente, certo? Aí, além da conciliação contábil, nós temos a auditoria contábil, né? Existe também uma certa diferença, né? A conciliação, ela confere as movimentações financeiras, mais voltado para o lado financeiro mesmo, tá? Já a auditoria, gente, ela busca, o objetivo dela é analisar e validar os movimentos contábeis de uma empresa e a forma como elas impactam no seu patrimônio, né? Até eu comentei na aula passada e voltando novamente um pouco sobre o assunto. Com certeza vocês já ouviram falar sobre auditorias que existem na empresa, né? Tem muitas empresas que passam por auditoria em alguma parte do mês, do ano, né? Passam por essas auditorias, né? E qual é a função desse auditor? Verificar e analisar, validar as contas da empresa, ver as entradas e saídas, sim, né? Para ver se a empresa está realmente trabalhando da forma correta ou não, né? Se está existindo algum tipo de fraude ou não. Também tem esse objetivo. E essa auditoria, ela pode ser externa ou interna. Qual é a diferença? A diferença é que, quando é interna, é realizada por profissionais que são contratados pela empresa, né? Ou que são funcionários dentro da empresa mesmo. Por exemplo, quando as empresas são grandes, elas geralmente têm um setor de contabilidade dentro da própria empresa, né? Onde ali ela tem desde um gestor da área, que é responsável pelo setor, até um auxiliar de contabilidade, um assistente, né? Então, essa auditoria ela pode ser feita pelo próprio setor de contabilidade da empresa, como ela também pode ser feita por uma auditoria terceirizada, uma auditoria externa, onde a empresa pode contratar essa empresa para verificar os serviços contábeis, né? E ver se está tudo correndo direitinho mesmo, né? Então, existem esses 2 tipos de auditoria, a externa e a interna. Para aqueles casos de empresas que pagam a conta com outras contas de outras empresas. É totalmente errado, né? Não deve pagar. Porque como é que o contador vai poder verificar e fazer a sua conciliação bancária, né? Se ela não vê a movimentação. Não é apropriado, né? Professora, seria uma consultoria? Sim, é uma consultoria, né? O que a gente chama de consultoria ou auditoria, né? Seria justamente isso, né? E aí, a auditoria também nós temos diferença. Existe a auditoria fiscal, existe a auditoria contábil e existe a auditoria financeira, né? Aí a fiscal trata do quê? Da apuração dos valores reais que devem ser destinados ao pagamento de impostos. O nome está dizendo fiscal, né? Então, é para fazer uma auditoria em cima de todos os impostos da empresa, imposto, tributo, taxa,
ver se está sendo pago direitinho, se está sendo pago nos prazos. Quem trabalha aqui em DP e em... Mas acontece, não sei o que o contador faz, eu sei, já presenciei. É verdade, acontece, né? Acontece, sim. Só voltando aqui ao assunto, né? De você ter empresas que pagam as despesas da empresa com outras contas, que não é a da empresa, né? Mas não é o correto, porque aí fica difícil de fazer a contabilidade dessa empresa. Digamos que numa conta só entra dinheiro e numa outra conta só sai, e aí fica difícil, né? O certo é ter uma conta só para tudo isso, para fazer essa conciliação do que entra e do que sai. E não usar a conta de terceiros, e somente a conta da empresa. Mas, voltando aqui para a auditoria. A auditoria fiscal é justamente você analisar se a empresa está arcando com o compromisso de pagar com seus impostos, né? Todos os tipos de impostos. E se está pagando no prazo. Como eu falei aqui, quem é da área de DP, quem é da área de contabilidade, se tem alguém aqui dessas áreas, sabe que tudo tem data, né? Tem a data X de pagar o FGTS, tem a data X de pagar o INSS, tem a data X de pagar o Simples, enfim, né? Agora eles estão tentando juntar tudo num só, né? Mas antes tinha muitas datas, cada um era uma data diferente. Então, você tem que pagar naquela data determinada pela lei, porque senão você vai pagar com juros, e os juros são muito altos, né? Somente quanto maior a empresa, maior os impostos, mais alta ainda. E a auditoria contábil? Ela trata da documentação da empresa, né? Todo mundo sabe que para uma empresa funcionar de forma legal, ela tem uma série de documentos que ela precisa ter. Então, trata muito dessa parte também, né? De documentação, né? E se os valores são correspondentes com aqueles que são gerados pela empresa em um determinado período. E o que é a auditoria financeira, né? É justamente o controle financeiro da empresa, né? Os valores e as documentações, né? Tudo que entra e o que sai de valores da empresa, certo? Por enquanto está tranquilo, deixa eu ler aqui. Se o auditor encontrar algum erro, esse erro pode ser corrigido, acho que ele escreveu corrigido, né, Ronaldo? Depende, né? Se ainda... se às vezes tem como corrigir, às vezes não, né? Às vezes não. Depende muito do erro, né? Depende do erro. E do tempo que faz, né? Quando é algo que é pouco tempo, que talvez não dê para corrigir, às vezes dá para corrigir, né? Mas eles tentam fazer de uma forma que fique... que não seja... que a empresa não seja penalizada, né? Às vezes tem que gerar algum tipo de multa, às vezes se paga um imposto de forma errada, né? Pagou a menos, né? Era um valor, ele pagou a menos, aí precisa pagar a diferença, né? Às vezes acontece esse tipo de coisa, aí ele paga para não ser penalizado futuramente. Depende muito do erro. Tem erros que não tem jeito, né? Aí é torcer para não ser pegue. E às vezes tem erros que conseguem, sim, ser corrigidos. Até agora tá tranquilo, gente? Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo por enquanto? Vou estar aqui compartilhando com vocês. Deixa eu só interromper aqui. Show. Vou estar aqui compartilhando com vocês, gente, o link da frequência de hoje, tá? Só um momentinho. Aquele link lá que eu coloquei no início do chat é relacionado à frequência de sábado. Esse aqui é relacionado à frequência de hoje. Mas eu também vou colocar lá naqueles locais que eu mostrei para vocês, tá? Vou colocar lá na webconferência, vou colocar na mensagem que eu vou mandar para todos e vou colocar também na aba social. Então, não vai ser só por aqui. Mas quem está aqui já quiser clicar no link para
para daqui a pouco já ir dando a sua presença, já pode. Bom? Isso aí é o link, tá? Link da frequência de hoje. 27/7. Como posso iniciar um negócio e manter registros contábeis adequados? A melhor forma, Jamile, é você procurar uma contadora ou um contador, certo? É o primeiro passo. Se você pretende abrir um negócio da maneira formalizada, né, com CNPJ, né, tudo bem direitinho, tudo bem bonitinho, a melhor coisa que você faz é procurar um contador ou uma contadora de confiança, né, na sua cidade, no seu bairro, que possa te dar essas informações de como que você deve proceder, certo? Porque é uma série de coisas que tem que fazer. Não é só abrir a empresa, tem tudo para abrir uma empresa, e aí tem todas essas conciliações que você tem que fazer durante o ano, as orientações relacionadas a impostos, pagamento de funcionários. Então, é importante que tenha uma boa contabilidade para te dar esse suporte, certo? Essa é a dica. Depois dessa aula, vai ser preciso fazer a atividade 2? O Elvis está me perguntando. Elvis, a atividade 2 que você fala é o questionário 2? Se for, quem já fez o 1 e quiser fazer o 2, já pode, tá certo? A gente está incentivando muitos alunos a fazerem o questionário 1. Por quê? Porque tem alunos que ainda não fizeram. Mas se você já fez o 1 e quer fazer o 2, você já pode fazer, não tem problema, certo? Já pode fazer. Hoje nós temos quantas pessoas? 78, temos um público bom hoje, tá? E aí, gente, deixa eu aqui voltar para os exercícios de vocês. A gente já está aí 8h40, a hora no instante passa. Vou mostrar para vocês as atividades que eu quero que vocês exercitem. Como eu falei, essas atividades que eu passo aqui, que eu estou passando aqui no momento de aula, é somente para vocês treinarem, porque vocês precisam pôr em prática o que está sendo abordado aqui no curso. Senão, se eu ficar só na teoria, teremos outros livros ou somente os 2 disponibilizados? Somente aqueles, tá? Somente aqueles 2 que estão lá na plataforma, tá? A Senai ainda não me passou nada sobre outros. Acredito que vai ser só esse mesmo, tá certo? Se vocês só fizerem, se a gente ficar só na teoria, aí fica mais difícil para vocês, tá? O número da turma. O Oi? número da turma é 00557. Até o final do número. Aí, ponto 1.1, né? Oi? É 00557. Aí tem ponto 2023, ponto 00 alguma coisa, ou 20, ou 21, 22, até o final dele, é esse número grandinho aí, tá? Pode colocar o número todo. Porque Obrigado. O que vai diferenciar para mim é só os 4 últimos números, o início sempre é o mesmo, certo? Deixa eu ver aqui o chat, ver quem está me falando aqui comigo. Consegui baixar o PDF, se ainda quiser, posso repassar lá, me manda sim. Por favor, manda aí o número da turma. Pois me mande, se você conseguiu baixar o PDF, me mande sim, que aí eu vou compartilhar com outros alunos, te agradeço. Vamos lá. Nessa aula de hoje, eu coloquei 3 atividades para vocês fazerem, para vocês treinarem, a gente vai corrigir na próxima semana, tá bom? A primeira é essa, voltado para aquela situação líquida patrimonial. Lembra que quando a situação ela é positiva, negativa ou nula? Pronto. Essa atividade 4 aqui. Por que é a atividade 4? Porque é uma sequência. Semana passada eu passei 3, agora eu estou passando mais 3, tá? Estou seguindo só a sequência. Vocês vão fazer essa atividade baseada nisso. Essa daqui vocês vão fazer tipo essa, gente, ó. Tipo essa aqui, ó. Vocês vão fazer igual esse modelo.
De um lado, vocês vão botar tudo que é ativo, do outro lado, vocês vão botar tudo que é passivo. Aí vocês vão fazer o cálculo e dizer quanto foi o patrimônio líquido, quanto é que sobrou, ou se não sobrou, ou se ficou negativo, e me dizer se essa situação patrimonial ela é líquida, ou ela é positiva, negativa ou nula, tá bom? Baseado nesses valores aqui. Vocês vão ver que os elementos são os mesmos: caixa, banco, duplicata a receber, impostos a recuperar. Olha, impostos a recuperar é diferente de impostos a recolher. Quando eu recolho, eu vou pagar. Quando eu recupero, eu vou ter um saldo de volta. Eu devo ter pago errado, é porque eu paguei errado, e aí o governo vai me devolver o que eu paguei a mais, tá? Recuperar é diferente de recolher, não confundam. Fornecedores e empréstimos a pagar. Só que vocês vão ver que os valores mudam. Embora as contas sejam as mesmas, os valores mudam. Então, em cada situação, vai ser uma delas. Uma delas vai ser positiva, uma delas vai ser nula e uma delas vai ser negativa, tá certo? Aí vocês vão fazer esse gráficozinho aqui, igual a gente fez na aula passada, né, que eu trouxe a correção hoje, vão montar desse jeito e vão verificar se a conta é positiva, negativa ou nula. Não precisa me enviar, eu só quero que vocês treinem. E aí a gente corrige juntos na próxima semana. Show? Alguma dúvida sobre essa atividade? Não, nenhuma. Não. Pronto. Aí a outra atividade. A outra atividade é justamente sobre as partidas simples e as partidas dobradas, que a gente viu há pouco tempo. A partida simples, vocês vão criar um livro de caixa. Tendo como exemplo o método de partida simples, cria um livro de caixa. Então, vocês vão criar um livro de caixa com essas informações que tem aí, lembrando que o método da partida simples é isso. Então, vocês vão criar um livrozinho de caixa com a data que tem lá fornecendo, o histórico, entrada, saída e saldo, tá? As informações são essas aqui. No dia 19/7, recebeu R$10.000 da nota fiscal 150. Aí vocês vão começar, tá bom? Fazer aí o livrozinho de caixa. Já o método da partida dobrada é aquele dos gráficos, desses gráficozinhos aqui, certo? E aí vocês vão fazer baseado nisso aqui. A criação de uma empresa com capital inicial de 50 mil. Então, vai ter o gráfico do capital inicial de 50 mil. Compra de um terreno por 10 mil, sendo que ela pagou 5 mil como entrada e o restante a prazo. Então, vai ter aí vai ter o gráfico do terreno, que é uma posse, é um bem. Vai ter o gráfico lá do caixa, porque saiu o dinheiro do caixa, e vai ter o gráfico aí dos outros 5 mil, que vai ser títulos a pagar, ou valores a pagar. Vocês vão nomear aí do jeito que vocês acharem melhor. Essa daí já é um pouco mais complicadinho, um pouquinho, né? Mas não é tão difícil de fazer, isso requer mais atenção. Aí, compra de materiais a prazo, R$3.000, ó. Mais uma para conta de títulos a pagar, R$3.000. Lembrando que esse material também vai ter um gráficozinho, tá bom? E aí, gente, se vocês forem tendo dúvida durante a semana, vocês podem me procurar lá naquele WhatsApp que a gente fala com vocês, que aí a gente vai estar dando uma ajuda, certo? E eu vou estar disponibilizando para vocês esse slide para vocês se situarem, para facilitar para vocês, e também aqueles vídeos de hoje, tá? Porque aí fica também mais fácil para vocês reverem as explicações dos outros professores, e aí fica mais fácil de vocês relembrarem e tentarem fazer a atividade. Como eu falei, não vale nota. É interessante que vocês façam? É interessante. Por quê? Para que você treine, né? Se você está fazendo um curso de assistente de contabilidade e futuramente você vai granjear uma vaga como assistente de contabilidade, e se você não sabe
fazer um livro de caixa, se você não sabe fazer um método da partida dobrada, se você não sabe diferenciar dividir o ativo do passivo e dizer se a situação líquida daquela empresa é positiva, nula ou negativa, vai ficar difícil, né? Então, é interessante que vocês pratiquem, certo? Eu vou trazer as respostas na próxima aula, mas é interessante que vocês pratiquem, porque existem muitas empresas, sim, que quando chamam para uma entrevista, dependendo da função, elas colocam atividades práticas para você fazer. Muitas vezes, um dos testes é justamente um teste voltado para a área que você vai atuar, né? Deixa eu só dar uma olhada no chat. Número da turma. O Evaldo, número da turma. Evaldo, o número da turma é o número que está lá no teu WhatsApp, lá do grupo que tu tá. Certo? O final, estão dizendo aí para ti que o final é 0024. É porque assim, gente, aqui nesse momento, nós temos pessoas de várias turmas, tá? Então, você tem que olhar o seu grupo do WhatsApp da turma. Tá certo? Qual é o número que está lá? Eu faço um encontro só para todas as turmas, certo? Eu faço um encontro só para todas as turmas. Então, eu mando o link para todas as turmas. Então, você tem que ver lá no seu grupo do WhatsApp da turma qual é o número que está lá. É aquele número lá, tá certo? Então, aqui nós temos pessoas da turma 020, 021, 22, 23, 24. Tá certo? Show. A moça que... Acho que é uma moça que me mandou, que falou que tinha o... Já enviei para a professora. Se ela autorizar, já mando no grupo também. Pode mandar no grupo, facilita sim. Você me enviou no meu privado, lá no WhatsApp, foi? Se for, eu vou olhar depois que a gente terminar aqui a aula. Show, tá certo. Porque aí eu desliguei lá, porque estava todo tempo chegando mensagem, aí eu preferi desligar. Tá certo? Então, gente, por hoje é isso, tá certo? Não vou aprofundar mais hoje para não misturar as informações na cabeça de vocês. Daremos continuidade a esse conteúdo na próxima quinta-feira. Relembrando, nossos encontros sempre são às quintas-feiras, às 19 horas. Sábado passado foi uma exceção, porque como a maioria que sabe, eu tive problema no meu computador e na minha internet. E aí, infelizmente, tive que colocar aula no sábado, né? Mas nosso encontro mesmo é às quintas-feiras, 19 horas. Somente na última semana do curso, que como o curso termina no dia 13 de setembro, né? E o dia 13 de setembro é uma quarta-feira, aí nós faremos o nosso encontro justamente nesse dia, 13 de setembro. Nós não faremos no dia 14, porque aí já tem encerrado o curso, tá certo? Mas todos os outros cursos todos os outros encontros são nas quintas-feiras, e se tiver algum imprevisto, eu aviso antes, tá bom? E aí eu gostaria de, nesse momento, a gente tirar a nossa foto para ficar registrado o nosso momento. Gostaria que todos vocês ligassem a câmera, quem puder ligar. Eu sei que tem alguns que não preferem não ligar, mas quem puder ligar a câmera, gostaria que ligasse para nós tirarmos a nossa fotinha. Na próxima semana continuaremos com esse conteúdo e mais um pouco. Deixa eu só aumentar aqui mais. Não vai ficar internado não. Ah, tem que beber água mesmo. Tem os copos d'água. Sim. Beber lá na hora. Quando terminar aqui, eu peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência, porque o Zoom demora alguns minutos para
disponibilizar o vídeo para mim, dessa gravação, tá certo? Mas logo, logo eu vou estar aí com questão de talvez de uns 20 minutinhos, meia hora, eu vou estar com o vídeo disponível da aula de hoje, vou estar colocando no grupo, para quem não assistiu possa assistir, e quem tiver alguma dúvida, quiser assistir de novo, né, ou disponibilizar aí para algum colega, mas lá, daqui a pouco eu vou estar disponibilizando, e vou também estar colocando os slides e a frequência para quem não acessou ainda o link da frequência. E aqueles links dos vídeos de hoje, também vou estar disponibilizando para que vocês possam ver posteriormente, tá certo? Vou tirar aqui a foto da primeira página. Nós temos aí 62 pessoas. O povo já foi embora, tinha 70 e pouco. Na hora da foto, o pessoal corre, é? Mas, rapaz, tinha mais de 70 e agora na hora da foto correu um bocado, correu mais de 10 agora. Vamos lá, todo mundo bonito, sorrindo para a foto. Vou tirar a foto aqui. Deixa eu só salvar aqui. Salvar logo a primeira. Espera aí. Vou salvar, senão eu perdo. Vamos para a segunda. Segunda página. Sorriam, lindos e lindas aí. Estudiosos, estudiosas. Mais uma. Mais uma. Deixa eu ver. Pronto, foram 3 páginas. Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi ótimo. Gente, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, tá bom? A gente está aí à disposição de vocês no decorrer da semana, tá? Para tirar as dúvidas de vocês. Exercitem, façam as atividades, tentem colocar em prática. Se ficar com dúvida, me procurem no privado, certo? Fica mais fácil da gente responder no privado do que às vezes no grupo, tá bom? Cristiano, Oi, pode falar. A próxima aula vai ser na quinta, não é assim? Isso, quinta-feira. Show, valeu. Tá bom? Essa aula de hoje, assim como as demais, ficarão disponíveis até o final do curso. Lembrando que a frequência de sábado passado ficará disponível somente até amanhã e a frequência de hoje ficará disponível até quarta-feira da próxima semana, tá bom? Então, quem não assistiu a aula hoje vai ter como dar a sua presença até quarta-feira da próxima semana. E quem não assistiu a aula de sábado vai ter até amanhã para dar a sua presença. Depois disso, a frequência ela é excluída e aí você não tem como dar mais. Você tem como assistir a aula, mas não dá a frequência. E é importante que todos deem sua frequência, ou de forma presencial, né, nesse momento, presencial que eu falo, assistindo aqui na hora que a aula está sendo gravada, ou depois. Por quê? Porque as faltas reprovam, viu? As faltas reprovam. Então, é muito importante. Você só vai receber seu certificado se você atingir a pontuação e se você tiver a frequência correta, né? De todos os encontros, tá bom? Senão, você não recebe seu certificado. Então, é importante a frequência e fazer as atividades, tá certo? Boa noite para vocês, bom descanso, tá? Estamos à disposição, vamos nos falando durante a semana e até o nosso próximo encontro, que será na próxima quinta-feira, às 19 horas, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite, bom descanso a todos. Deixa eu ver aqui para interromper.